agora para a questão 76 da prova do Enem 2010. Nós estamos fazendo aqui a resolução do caderno azul. Investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti geneticamente modificada que é candidata para o uso na busca de redução da transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas. A modificação genética introduzida é um gene dominante condicional, isso é, o gene tem expressão dominante, basta apenas uma cópia do alelo e este só atua nas fêmeas. Informações importantes aí. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demore ainda anos para ser implementada, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. A liberação dos machos de Aedes aegypti nessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? Olha só, o gene é ativo exclusivamente nas fêmeas, certo? Mas não significa que o macho não possa contê-lo, tá? Olha só esse pontozinho que é interessante. Então vamos lá. Então o número de casos de dengue reduziria o número de casos de dengue, por quê? A introdução dos machos. A. Diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos. B. Restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de mosquito. C. Dificultaria a contaminação e a reprodução do vetor natural da doença. D. Tomaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico da doença. E. Dificultaria a obtenção de alimentos pelos machos geneticamente modificados. Aqui é muito simples, mas a gente precisa fazer um caminho para poder achar essa resposta, tá? Bem, o que vai acontecer? Eu vou implementar machos que têm esse gene no ecossistema, no ambiente, no habitat, certo? Os machos não são afetados por esse gene. Esse gene ele se manifesta exclusivamente em fêmeas. Ponto. Os machos, obviamente, vão encontrar fêmeas saudáveis, esses machos com o gene, vão encontrar fêmeas saudáveis e vão se reproduzir, tá? Vão gerar ovos, vão gerar larvas e vão gerar, então, mosquitos adultos. Esses mosquitos adultos, aqueles que forem machos, vão ser machos normais, portadores do gene, mas sem a dificuldade do voo. Já as fêmeas que vierem desta reprodução, estas sim terão dificuldade no voo, tá? Ponto. Por que isso diminui a dengue? Porque quem se alimenta de sangue, no caso do Aedes aegypti, é a fêmea, não é o macho, certo? Se a fêmea não consegue voar, porque ela tem um defeito no músculo da asa, ela obrigatoriamente não vai conseguir ir até o alimento. Se ela não vai até o alimento, se ela não faz a picadura na vítima, ela não transmite o vírus. Ou seja, ela vai morrer de inanição e não vai transmitir o vírus da dengue, certo? Essa é a grande questão, tá? Ou seja, o vetor, no caso, não é o Aedes aegypti como um todo, é a fêmea do Aedes aegypti. E como essa fêmea adquire o vírus? Ela vai, que ela nasceu sem. Ela vai, se alimenta de alguém que tem o vírus se incorpora no corpo dela e ela começa a transmitir. Se ela não faz nem a primeira picadura, automaticamente ela não será contaminada pelo vírus. E automaticamente eu não vou ter vetores contaminados. Dentro de tudo isso, o que eu tenho aqui nas alternativas? Agora vamos olhar para cada uma delas de novo. A. Diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos? Não, os machos continuariam se reproduzindo normalmente. Eles não têm nenhum fenótipo por conta desse gene. Então, está errada. B. Restringiria a área geográfica do voo dessa espécie de mosquito? Não, os machos continuam vivendo e voando normalmente na sua área geográfica.
Se a gente falasse exclusivamente da fêmea, beleza, mas a gente falou da espécie. Os machos também fazem parte da espécie. C. Dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença? Quem é o vetor natural da doença? A fêmea do Aedes aegypti. Vai dificultar a contaminação? Sim, ela não vai conseguir se alimentar e não vai se contaminar. Vai dificultar a reprodução? Gente, ela não consegue nem se alimentar, quiçá se reproduzir. Tá certo. D. Tornaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico da doença? Não! Não tornaria o mosquito menos resistente. Até porque se o mosquito for quanto menos resistente o mosquito for ao agente, mais contaminação teremos. E dificultaria a obtenção de alimentos pelos machos geneticamente modificados. Não, isso vai acontecer com as fêmeas, que são a geração próxima vinda dos machos geneticamente modificados. Então, tá errado. Sobrou mesmo só a C, tá? Essa é a alternativa correta que a gente busca.